Olá, queridos amigos, queridos irmãos, amados, sejam todos bem-vindos à nossa palestra Fraternidade Online. Estamos juntos todas as quintas-feiras, às 20 horas. Temos também o nosso Evangelho Fraternidade Online, às 19h30, nas terças-feiras. E como vocês sabem, estamos no 31º mês espírita de outubro de 2020. Olha que bacana, hein? Já estamos em outubro, o ano está passando bem rápido. E nós trazemos durante o nosso mês espírita o tema O Alvorecer da Nova Era. É um tema bem interessante, bem atual, né? Tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando. E esse evento maravilhoso conta com as 8 casas espíritas daqui da nossa região de Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. São 8 casas adesas, né, que fazem parte do 35º Conselho Espírita de Unificação. Então, a gente tem feito palestras aleatoriamente, né, dentro da nossa programação do mês espírita. Então, hoje estamos aqui, né, com os nossos grandes amigos espirituais, nossos amores, e com todos vocês nos assistindo do outro lado da tela. Isso é muito bacana, meus irmãos. Então, hoje nós temos aqui, no Grupo Espírita Fraternidade, uma presença muito legal. Nós temos a nossa companheira Leila Brandão. Ela é do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo e desenvolve um trabalho lá muito legal na TV Nova Luz. Ela vai tratar um tema aqui da noite de hoje, chama-se O Despertar da Plenitude Espiritual. É um tema, assim, bem interessante e, como a gente sabe, a nossa amiga Leila é muito estudiosa, ela faz parte também lá do grupo do Seja Barra lá, né, da Joana de Ângeles, na Barra da Tijuca, e nós vamos fazer um grande trabalho hoje à noite, e será um trabalho muito bacana. Eu estou muito feliz em estar com ela hoje aqui, todos nós, tá bom? Vou fazer aqui uma leiturinha do nosso livro aqui, da nossa página. Eu vou mostrar a vocês aqui, ó, que é do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos aqui no item 141. Renova-te sempre. Então, logo aqui no cabeçalho, tá assim, ó. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então, vamos lá. Cada dia tem sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo da carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda
que amanhã o dia voltará ao seu campo de trabalho. Permanece firme no seu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Se otimista e diligente do bem. Entre a confiança e a alegria. Porque enquanto o envoltório da carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. Lindas palavras do nosso grande amigo, nosso irmão espiritual, Emmanuel, que trouxe essa leitura aqui. Esse livro é fantástico, esse livro Fonte Viva, traz mensagens muito interessantes para o nosso dia a dia e vale a pena dar uma olhadinha, né? Então, meus irmãos, vamos cerrar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos ao Pai. Agradecendo primeiramente pela oportunidade da vida e pela oportunidade de estarmos juntos neste momento. Que a gente possa, Senhor, ser testemunhas vivas do Teu amor. Testemunhas vivas de tudo aquilo de bom que as leis criadoras nos proporcionam. Que a gente possa, Senhor, cada dia, permitir que se flua todas as energias positivas e naturais dentro de cada um de nós. Que a gente possa, Senhor, sempre estar presentes no Teu amor, permitindo que as forças invisíveis ao nosso favor, os nossos amigos, amores e mentores espirituais, que eles possam nos intuir, que eles possam nos ajudar, nos orientar, para que possamos traçar o melhor caminho em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que os nossos ouvidos sejam sempre ouvidos de boas mensagens e que essa nossa boca seja sempre a boca que fale de coisas boas. Mas se em algum momento nós errarmos, temos a hombridade e a humildade de voltar atrás, a fim de nos renovar perante as nossas dificuldades, as nossas inclinações, que todos nós ainda carregamos dentro de nós. Temos hoje um trabalho muito interessante com a nossa amiga Leila Brandão, que ela possa ser, Senhor, aquele megafone potente da Tua palavra, do Teu amor e da Tua justiça. Que a sua mensagem consiga penetrar os nossos corações e que ela consiga estar uníssona com os nossos pensamentos, irradiando a todos, e nós aqui, juntamente com ela, estarmos numa só energia de amor e gratidão. Que essas energias possam chegar a todos os lares e locais onde precisarem do seu acolhimento. Obrigado, Senhor, por tudo. Queremos agradecer por este momento para abrir os trabalhos da noite de hoje. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos aqui, vamos trazer nossa amiga aqui agora. Oi, Leila. Boa noite. Boa noite a todos aí dessa região tão linda do Brasil, que é a região dos lagos, né? Como eu gosto dessa terra aí, viu?
É um prazer enorme estar com vocês, ainda que virtualmente. Quem sabe no futuro, assim que passar a pandemia, assim que a gente tiver a vacina, nós possamos nos encontrar aí, que eu tenho uma casinha aí em Búzios, que eu adoro. E aí, sempre que eu vou a Búzios, aí eu falo também lá na Casa Espírita de Búzios, aproveito e vou a Macaé com os amigos de lá de Macaé, Cabo Frio. Então, eu já tenho mais uma casa para bater perna, né? Como Com diz o certeza. mineiro. Já pode se considerar convidado quando Ah, vier para lá eu de estou me sentindo já em casa, viu? cá. Que É uma legal. alegria grande. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Tá? Seja muito bem-vinda, tá? E que os bons espíritos nos acompanhem, nos intuam, nos ajudem. E eu vou deixar você à vontade para você fazer a sua preleção, tá? E eu vou estar aqui do ladinho, tá bom? E quando Muita... faltar 5 minutos para eu terminar, por favor, você me avise, que eu falo muito. Eu Ah, sou, não. eu me empolgo, né? E Ah, aí quero passar do horário. Então, quando não, faltar fique 5 minutos, tranquila. A gente entra aqui, aí. a gente Hã? aqui deve ir mais ou menos até liberando umas 9 horas e tal, mas fique à vontade, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Você vai tá? estar super acostumada com esse trabalho e vai saber conduzir, tá bom? Se Deus quiser, e eu evoco, né, a figura amorosa de Jesus e todos os nossos amigos espirituais, para que eu seja realmente instrumento de amor e de paz. Que todos possam ser beneficiados com essas vibrações amorosas que nós já estamos recebendo, né? Tá Muito certo. obrigada. Tá ótimo. Então tá. Um abração aí e fique à vontade, tá? Ok. Então, meus irmãos, nós todos fomos criados por Deus, nosso Pai, para o amor e a felicidade. Nenhum de nós foi criado para ser mal amado, perseguido, doente. Não, não fomos criados para isso. A dor acontece porque a dor, como diz o nosso grande mentor Leon Denis, a dor é estética. Como que uma dor pode ser estética? A gente pergunta, né? E Leon Denis responde dizendo que a dor nos permite embelezar a nossa alma, porque quando nós sofremos, nós estamos trabalhando a nossa sensibilidade, estamos trabalhando a possibilidade também do prazer. Então, a sede do prazer é a mesma sede da dor. Então, nós precisamos passar pela dor para burilar a nossa alma. Por isso, a dor é estética. E quando nós vamos falar do despertar da plenitude espiritual, lembramos daquele profeta Isaías, que lá atrás, no Velho Testamento, ele dizia: acorda, ó tu que dormes. E nós estamos num momento muito lindo desse despertar. Estamos tendo essa possibilidade de compreender o potencial da nossa alma, que é a plenitude espiritual. Tem um grande educador chamado Bruno Bettelheim, que ele diz o seguinte: o mais difícil e o mais importante a ser ensinado a um ser humano é o sentido da vida. Porque para nós nos tornarmos plenos espiritualmente, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, para que nós servimos, qual a nossa utilidade, né? E para onde nós vamos depois daqui. Então, tomar consciência do próprio potencial, entender a identidade que nós temos de filhos de Deus, herdeiros de todo o universo, isso constitui a plenitude espiritual. E aí é uma longa caminhada, porque nós fomos criados simples e ignorantes. É tão lindo lembrar
da nossa criação, né? Deus, nosso Pai, causa primeira de todas as coisas, que nos criou e pegou uma porção do fluido cósmico universal, como diz poeticamente Allan Kardec na Gênese, pegou uma porção do fluido cósmico universal e nos fez uma vestimenta para que a nossa alma imortal tivesse a possibilidade de viajar por todas essas escolas universais, as muitas moradas que existem, para que nós construamos, através das nossas escolhas, o nosso progresso. Nós fomos criados para a perfeição. Então, tem um grande filósofo também da antiga Grécia, Epicuro, né, que viveu 300 anos antes de Cristo. Epicuro, ele foi considerado o profeta do prazer e o apóstolo da amizade. Que esse filósofo, até conhecido como nos jardins de Epicuro, ele gostava muito de ter aquela casa grande, com jardins bonitos, onde ele convidava os amigos para falar a respeito da vida. Então, ele dizia assim, que o sentido da vida é construir a felicidade. Mas para que os homens pudessem ser felizes, deveriam vencer o medo e a dor. E, segundo esse filósofo, a única maneira das pessoas, dos homens, vencerem o seu medo e a sua dor é conquistar verdadeiros amigos. Não precisam ser muitos, mas tem que ser amigos verdadeiros. Ou seja, ele já era um precursor do projeto de amor de Jesus, né? Que a construção dos amigos verdadeiros, dos irmãos verdadeiros, essa construção é o projeto de amor que Jesus trouxe à Terra. E interessante ele dizer que precisava ter poucos, mas verdadeiros amigos, que pudessem compartilhar a sua dor e o seu medo. Fazendo um parênteses aí, meus irmãos, como nós passamos medo e dor nesses primeiros meses dessa pandemia, né? Eu estava dizendo para o Caetano aqui, nosso irmão em off, que eu passei um medo terrível, porque meus filhos moram fora do Brasil, e aquilo, eu fiquei no medo, para eles não poderem vir me ver, né? E eles também, cada um dentro do seu país, lá onde se encontram, um se encontrava no México no início da pandemia, hoje ele está nos Estados Unidos, a outra em Los Angeles, a outra no Chile. Então, eu ficava com medo, eu fiquei com tanto medo que me deu uma labirintite. Depois da labirintite, me deu uma alergia, me empelotava o corpo todo. E o que me acolheu, digamos assim, foram os meus amigos, os verdadeiros amigos espirituais, que a gente não podia sair. Os amigos que fizemos também, os irmãos dentro dessa doutrina, a gente se ligava, né? E hoje em dia nós temos muitos recursos. Eu imagino o horror que foi a peste negra, a gripe espanhola, onde os recursos eram quase nenhum. E hoje em dia nós temos essa maravilha de internet, temos o WhatsApp através do iPhone, temos tantos recursos que nós só temos que sentir gratidão a Deus. Então, depois de Epicuro, nós podemos falar de Jesus na sua última ceia. Jesus disse, esse é o meu corpo, pegou o pão e o vinho, né? Isso aí é repetido na nossa irmã Igreja Católica, em toda a missa. Eis o meu corpo, esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E é muito bonito que tem um livro também do Juan Arias, que é um jornalista do Vaticano, ele escreveu Jesus, esse grande desconhecido. Não é um livro espírita, mas é um livro espiritualista, onde eu colhi essa informação que ele trouxe
dizendo que nessa última ceia que Jesus falou, esse meu corpo, esse meu sangue, que é dado por vós pela nova e eterna aliança, e ele então questiona, por que nova aliança? Porque Deus já houvera feito aliança com Abraão lá atrás, fez depois aliança com, com Noé, né, da Arca de Noé, e depois fez aliança com Moisés, até recebeu Moisés a primeira revelação de Deus aos homens, segundo os Espíritos, que foram os 10 mandamentos. E o que Jesus falava dessa nova aliança? Porque ele disse, eu não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. Então, ele lembrava que as alianças que Deus houvera feito com os homens eram todas válidas, mas ele trazia uma nova aliança. E nessa nova aliança, a diferença é o projeto de amor. E eis que eu vos deixo o maior de todos os mandamentos. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o projeto de amor do Mestre é a nova aliança, porque o amor é o alimento da nossa alma. E a construção desse amor tem a ver com a nossa plenitude espiritual. É o despertar da plenitude espiritual, é a construção do amor em nosso coração e a construção do amor em toda a humanidade terrena e até extraterrena também, porque o amor é o que alimenta as nossas almas. Então, Jesus, ele trouxe o projeto de amor e a nova aliança era de perdão, de compreensão. E ele falava, se te baterem numa face, ofereça outra. Não era a lei mais de Moisés, olho por olho, dente por dente. Se te pedirem a capa, deem também a túnica. O projeto de amor era de doação, uma verdadeira construção. Quando a gente vê no capítulo 8, o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que tem um texto de Lázaro, onde Lázaro coloca a caminhada do amor, né? Falando que do mais rudimentar instinto, passando pelas sensações, estagiando muitas vezes nas emoções, o homem é capaz de construir o maior de todos os sentimentos. Mas só que na nossa caminhada evolutiva, nós encobrimos as informações que Jesus houvera trazido. Por isso que antes dele retornar à realidade espiritual, depois da sua morte na cruz, que ele ficou 40 dias com os seus discípulos, preparando o seu retorno para a dimensão espiritual, dizendo que ia na frente nos preparar o lugar, né? Preparar o lugar daqueles seus seguidores que ele escolheu, os seus discípulos, ele escolheu a dedo aqueles espíritos simples, mas com conquistas espirituais já enormes. Ele, antes dele sair, ele falou, e eu não vos deixarei órfão, enviarei um outro Consolador, o Espírito de verdade, que fará com que vocês recordem de tudo que eu disse e que agora não terias condições de compreender totalmente, como de fato não tivemos, não é? E depois da partida de Jesus, os cristãos foram perseguidos, a gente sabe, por mais de 400 anos, até Constantino chegar e oficializar o cristianismo como a religião oficial do Estado, criando a Igreja Católica, etc. e tal, a gente já sabe todo esse caminho, mas todo o conhecimento que Jesus trouxera
os mais importantes conhecimentos que ele traçou para a construção do amor foram encobertos, foram mal compreendidos. E, por isso, houve um período de muita dor para a humanidade por mais de 1000 anos, meus irmãos. Nós, humanidade terrena, fomos impedidos de sentir, num grau qualquer, a dimensão espiritual. Qualquer um de nós que sentisse a presença dos espíritos ou que tentasse se comunicar com os espíritos era considerado bruxo, feiticeiro. Nós fomos, a maioria dos médiums, né, ao longo dessa trajetória, foram queimados na fogueira, foram perseguidos, foram torturados. Toda essa história nós sabemos. Até que na Cidade Luz, né, assim, na parte intelectual da Europa, surgiu Auguste Comte, né, que ele dividiu as pessoas em 3 estágios. Ele dizia assim, as pessoas têm um estágio teológico, ou depois passam para o estágio metafísico, até chegar ao positivismo. Porque com tantos erros que as religiões cometeram, com tanta arbitrariedade, com tantos mistérios, com tanto entendimento equivocado, os intelectuais se revoltaram com aquele Deus, né? Aquele Deus que pune até a 4ª geração, não sei, aquele Deus que mandava as pessoas para o inferno, um inferno que as pessoas ficavam queimando sem se queimar, como analisa muito bem Santo Agostinho no livro Céu e Inferno. Ele falava nesse inferno que Deus teria que realizar 2 milagres, né, para mandar uma alma para o inferno, porque como se acreditava no julgamento final, onde todos os corpos seriam ressurgidos, o ressurgimento de todos os corpos para serem julgados naquele tribunal de separar o justo dos injustos, Deus teria que permitir que a pessoa ficasse queimando sem se queimar, recuperando todos os seus átomos queimados, recuperando e refazendo o corpo, para que fosse finalmente julgados no final de tudo, no final dos tempos. Então, essas histórias foram negando a inteligência humana, o raciocínio humano. Então, Augusto Comte, ele falou, esse estágio teológico é um estado primeiro nível de consciência. Depois vem o estágio metafísico, em que se acreditava nos deuses, na interferência dos deuses, Deus do trovão, Deus disso, Deus daquilo. E, por último, o estágio positivo, que ele chamou. Aí foi chamado o positivismo, né? Um caminho filosófico chamado positivismo, em que só o que passa pelos nossos 5 sentidos é que realmente existe. O positivismo partiu para o materialismo, que foi um grande dano para a humanidade, ao ponto de os intelectuais na França, por exemplo, criaram um andor, botaram uma prostituta em cima e carregaram aquela mulher, que eles intitularam da deusa razão, levaram até a igreja de Notre Dame e declararam ali a morte de Deus. Foi por pouco tempo que mataram Deus, porque quando Napoleão Bonaparte se autocoroou rei, ele colocou novamente a visão do Deus, né? A unicidade de um Deus. Ele tomou outra vez o cristianismo, colocou novamente o cristianismo em ação. Mas todos esses pensadores trouxeram algum ganho para a humanidade.
Depois dele, teve Kierkegaard com o existencialismo. O existencialismo é aquele caminho filosófico em que Kierkegaard e Sartre, que também foi um existencialista, dizia: viver todo mundo vive, mas existir apenas o ser humano existe. Porque existir é tomar consciência da sua própria existência. Então, todo animal vivo, planta, tudo isso vive, mas existir, apenas o homem existe, porque ele pode planejar o seu amanhã. O existencialismo já foi um progresso no pensamento humano. E Sartre escreveu uma peça naquela época em Paris, chamada As Moscas, que é uma peça muito interessante, onde ele faz um diálogo entre Orestes e Zeus. Orestes era o humano encarnado, e Zeus era o deus do Olimpo, né? Então, que Orestes virou para Zeus e disse assim: ainda que o Senhor envie sobre mim todas as dores, todas as calamidades, todos os vulcões, terremotos, tsunamis, e me extermine, não poderá exterminar o meu pensamento, o que eu penso sobre ti. Então, diz que Zeus ficou irado com Orestes e disse assim: mas, ó seu verme, então você não sabe que foi eu que te criei? Aí Orestes responde: claro que sei que foste tu que me criastes, mas cometestes um erro, fizeste-me livre. Então, o existencialismo, essa peça era um protesto, porque o existencialista, ele não achava possível que Deus tivesse criado um ser ignorante, que sabia que esse ser ia errar, e por isso ele punia, porque a pessoa escolhia errado por ignorância e era punido por Deus. Então, realmente, não tinha nenhuma coerência esse Deus que punia os homens, né? Porque se ele nos criou simples e ignorantes, certamente Deus nos conhece e sabe que na nossa trajetória evolutiva nós iremos errar. Então, não é Deus que nos pune, porque o que nos pune é a nossa própria consciência. Como que o Consolador prometido por Jesus, meus irmãos, trouxe sentido à nossa vida? Porque nós fomos, sim, criados por Deus, esse ser que Kardec perguntou, que é Deus, porque é grande demais para o nosso entendimento. A partir do telescópio Hubble, que a gente vê a dimensão do nosso tamanho, como seres ainda muito mais próximos da animalidade do que da angelitude, né? Assim, e nessa caminhada evolutiva que nós temos feito, nós já conquistamos muito. Estamos na escala hominal, porque a diferença entre o homem e o animal é que o homem pode planejar o seu amanhã. Os animais têm inteligência? Têm. Os animais têm espírito? Tem o princípio espiritual ali, né? Se preparando para entrar na condição na escala hominal, para ganhar a consciência de si. Então, os espíritos dizem que a distância que existe entre nós e os animais é a mesma distância que existe entre nós e Deus. Então, quando nós dizemos que estamos mais próximos da animalidade do que de Deus, os espíritos dizem que essa distância é quase que igual, porque nós já caminhamos bastante, né? Já passamos por várias fases de elaboração
do nosso espírito pela fase material, pelo estágio vegetal, pelo estágio animal, até chegarmos à condição de consciência livre. Por isso, quando a peça Moscas e o mortal Orestes fala com Zeus, ele questiona isso. Fizeste-me livre, porque a liberdade humana é a coisa mais maravilhosa que tem. Cada um de nós, através do seu pensamento, da sua escolha, é capaz de construir a sua trajetória de progresso. Então, Leon Denis, continuador de Allan Kardec, Leon Denis, ele faz uma analogia linda, que eu sempre repito nas palestras, que eu acho muito bonito o jeito dele dizer, é o poeta da revelação, né? Ele diz assim, a nossa vida, nós só temos uma vida, criada por Deus, e múltiplas existências. É diferente a vida de existência. A nossa vida é uma só. E ele faz uma analogia com o rio. Imagina um rio que vai em direção ao oceano. Esse rio recebe afluentes na margem esquerda, recebe afluentes na margem direita, e vai se enriquecendo com esses afluentes, vai ficando mais rico de valores que esses afluentes trazem. Então, ele diz, a nossa vida tem vários afluentes que são as existências. Em cada existência, nós trazemos para a nossa alma imortal, nós trazemos conquistas, trazemos deméritos também, trazemos muitos erros também, porque somos ainda imperfeitos, mas trazemos muitas conquistas até formarmos a personalidade atual, que também essa personalidade vai incorporar essas anteriores personalidades e será uma outra personalidade também numa próxima encarnação. Então, nós temos dentro de nós múltiplas personalidades. Que Stanisław Grof, que é um estudioso também da alma humana, escreveu um livro Muito Além do Cérebro, ele fala que nós temos muitas personalidades dentro de nós mesmos, o que ele chamou de ursos poderosos da nossa psique. Esses ursos poderosos da nossa psique, muitas vezes, influenciam a nossa vida. Não são só os espíritos fora de nós, né? Kardec perguntou aos espíritos se os espíritos que nos rodeiam, os desencarnados, se eles tinham influência na nossa vida. E os espíritos responderam, influenciam tanto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Mas esses espíritos, essas personalidades que nós trazemos também dentro de nós, vivências de outras existências, né? Que interessante que esse James von Prague, que é um estudioso aí dos Estados Unidos, e esse Dr. Brian Weiss também, que faz regressão de memória com seus pacientes, né? Ele diz que ele ficou assim achando incrível no livro Muitos Mestres e Muitas Vidas. Ele disse assim: eu ficava admirado de ver que as pessoas queriam fazer regressão de memória, mas não acreditavam em vidas passadas. Aí ele falava, mas como assim? Ou tem vidas passadas ou não tem vidas passadas, né? As pessoas acreditavam que iam em vidas passadas que estavam dentro de si, dos seus ancestrais.
porque o estudioso como Freud, Dr. Jung, eles dizem que nós temos registrado dentro de nós toda a história evolutiva da humanidade. Então, ele chamou isso de inconsciente coletivo. Então, nós temos esse registro dentro de nós. Ninguém nasce como uma folha branca. Então, quando a gente estuda André Luiz, e que ele fala das etapas da nossa vida, Doutor Bezerra de Menezes também, no livro A Loucura sob o Novo Prisma, ele fala sobre esses 7 em 7 anos, né? De 0 a 7, nós somos uma personalidade, de 7 a 14, nós temos outra personalidade, de 14 a 21, é outra etapa da nossa vida. Ele diz que a cada 7 anos, toda a nossa organização física se renova. Todas as células, todos os átomos, é tudo renovado. Isso é tão incrível, meus irmãos, que a gente fica pensando, agora a gente compreende que essa glândula pineal, essa aqui que nós temos, no meio da testa, né? Que os orientais chamam de terceiro olho, ou olho de Shiva, né? Essa glândula pineal, que a ciência diz é frenadora da nossa sexualidade até os 14 anos, e depois ela assume uma outra função, e a gente sabe disso, essa outra função é o potencial mediúnico, né, que nós podemos assumir se nós desejarmos, ou se nós tivermos missão para isso, né, para assumir essa nova missão da mediunidade, né, assim? Pois é, e aí, aos 14 anos, você vê a transformação do adolescente. A gente estudou muito tempo sobre o adolescente, trabalhei muito tempo também com adolescente, como professora, como que modifica o organismo, né? Modifica a voz, modifica os impulsos. E aí muitos pais dizem assim, nossa senhora, esse menino nem parece que foi eu que criei, ele é tão diferente, ele faz umas escolhas tão esquisitas, mas a gente sabe, o Espiritismo nos esclarece, nos dá essa lucidez de que é um espírito que já teve a sua trajetória evolutiva e já assumiu várias personalidades ao longo da sua trajetória evolutiva. Por isso é tão importante o princípio, a gente renascer, bebezinho, né? A pergunta lá de Nicodemos, como pode um homem já velho entrar novamente no ventre da sua mãe? E hoje a gente compreender isso, a necessidade da infância terrena, onde a gente passa por um processo de esquecimento para começar tudo de novo, como é importante a educação infantil, para dar a esse espírito reencarnante uma nova oportunidade, um novo rumo na vida. Não é assim, meus irmãos? Enfim, nós já estamos despertos para a plenitude espiritual. E aí nós vamos fechar os nossos estudos com... eu estou vendo agora que eu estou vendo que tem mensagenzinha que as pessoas colocam ali. Desculpa eu não ter visto antes, que eu fico focando ali na câmera, né, para não ficar com o olho mais baixo. Qualquer coisa que vocês querem perguntar, pode colocar ali, tá? Então, nós vamos fechar esse estudo de plenitude espiritual dizendo que Kardec, no livro Obras Póstumas, ele traz um estudo fantástico para a nossa vida, para nós entendermos a nossa missão na Terra. Hoje nós já sabemos que a nossa meta é a perfeição. Como diz Epicuro, precisamos construir a nossa felicidade definitiva, e a felicidade definitiva é aquela que nos dará condições de viajar o universo afora, com esse corpo perispiritual
que Deus nos deu com possibilidades de absorver as energias do mundo onde iremos passear ou onde iremos habitar. Mas isso depende da iluminação desse corpo. Estamos aqui para iluminar esse corpo espiritual, como diz Leon Denis, com a dor que esteticamente nos ajuda a ficar mais bonitos, porque quanto mais nós conquistamos valores para a nossa alma, mais a nossa alma vai ficando linda e iluminada. Basta que os nossos olhos sejam bons. Como é lindo também a gente ouvir Jesus dizer: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem ruins, se você olhar tudo com pessimismo, com raiva, com mágoa, com essas paixões da alma, todo o seu corpo andará em trevas. Então, depende de nós, da nossa escolha. E Kardec, no livro Obras Póstumas, ele fala da nossa missão na Terra. Ele diz: a missão do homem na Terra tem três dimensões. A missão em si, a missão em família e a missão social. Olha como isso é importante, meus irmãos, a gente falar sobre isso. A missão em si é saber que nós não somos essa personalidade, essa persona. A palavra personalidade vem do grego, vem da persona, que quer dizer máscara, né? Nós não somos essa personalidade. Nós estamos essa personalidade. Nós somos uma individualidade imortal que está em evolução. Então, quando a nossa persona, a nossa personalidade está triste, está magoada, né? Está com os olhos em trevas, digamos assim, nós estamos perdendo a oportunidade da autoiluminação. Então, a pessoa fala assim: eu sou muito ciumenta. Eu digo: não, você não é ciumenta, você está ciumenta, porque a sua alma imortal vai se tornar iluminada quando você deixar de ser ciumenta, quando você deixar de ser invejosa, quando a gente puder trocar essas paixões pelas virtudes, né? Esse é o despertar espiritual, a gente ter certeza, é a fé consolidada, a gente ter certeza que tudo vai passar, tudo, mas que os valores morais e espirituais, esses não passam. São esses que nós vamos levar para a dimensão espiritual. Então, o em si é perceber essa diferença entre a individualidade e a personalidade. Sempre que eu falo isso, tem um verso do Juan Jiménez, um poeta espanhol, que ele diz assim: eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado, que permanece em silêncio quando eu estou falando, que perdoa e esquece quando eu estou irado, esbravejando, que segue sereno quando eu estou aflito e sofrendo, mas que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado. E por este alguém, vale a pena conspirar, vale a pena planejar o nosso amanhã, vale a pena desenhar projetos de amor para a nossa vida, vale a pena lutar, e lutar muito pelo bem, porque foi para isso que nós fomos criados, para o amor e a felicidade. E a causa da dor, como diz Joana de Ângeles, é o afastamento da realidade espiritual. Está no seu livro Plenitude.
quando nós nos afastamos da nossa identidade com Deus, nós colhemos a dor. A dor como forma estética, como diz Leon Denis, eu não me esqueço isso, que ninguém quer sofrer, né? Só se a gente for masoquista, mas a dor tem uma causa, e essa causa pode ser retirada. Essa é a missão em si. Você tem que desenvolver, como diz nosso querido Emmanuel, as duas asas da evolução humana. É a asa da inteligência e a asa do amor, a asa da moralidade. A construção do amor em nossa vida é através da caridade, meus irmãos. O caminho mais curto para nós desenvolvermos o potencial amoroso da nossa vida é a caridade. Porque quando nós estamos fazendo bem a alguém, em qualquer nível, que seja um sorriso, um abraço, uma palavra boa, nós estamos nos tornando mais amorosos. Estamos trabalhando o potencial amoroso. Então, essas duas asas da evolução humana, que também o Espírito de Verdade falou, o instruí-vos e amai-vos, ou amai-vos e instruí-vos, são as duas asas da nossa própria evolução, e que depende da nossa escolha, como disse Orestes a Zeus, fizeste-me livre. Depende da minha escolha eu construir essas duas asas. E a vida em família é outra dimensão da nossa missão na Terra, porque nós não estamos nessa família por acaso, nós não fazemos parte da família espírita por acaso, nós temos um compromisso com essa família, a nossa família no nosso lar, que são os nossos inimigos do passado. Às vezes, quando a gente fala isso, a gente até acha graça, como um filho pode ser um inimigo, um irmão pode ser um inimigo, não necessariamente o são, né? Mas quando Jesus falou, reconcilia-te com os teus adversários, enquanto estás a caminho com eles, é porque na nossa família consanguínea vem muitas vezes aqueles adversários mais ferrenhos do nosso passado. Então, quando você tem aquele filho problema, aquela esposa difícil, aquele irmão problemático, tudo isso são ensejos de uma nova caminhada no amor. Às vezes, quando eu estava lá dando aula na escola, os meninos falavam, mas tia, meu pai e minha mãe brigam muito. Eu falava, estão se amando. A gente ama com essa dificuldade. A gente ama cobrando o outro, né? Como diz o grande Gonzaguinha. Primeiro você, me azucrina, adoro essa música do Gonzaguinha. Me torta a cabeça, me coloca na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpa, assim, meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vês que então eu engasgo e engulo, reflito e estendo as mãos. Assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando, eu vou perguntando, até quando? São tantas coisinhas miúdas, mas é mesmo, né, meus irmãos? Tanta coisinhas miúdas. Ele termina essa música dizendo, veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu usei da palavra mais certa, vê se entende meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando meu coração. Há um lado carente dizendo que sim. E essa vida da gente gritando que não. É porque é muito desafeto, são muitos desencontros, mas a gente tem que fazer dar certo. E caso não dê certo, não estou fazendo apologia aqui de casados para sempre, não. Porque caso não dê certo, nós temos muitas almas gêmeas nos esperando a caminho. Nós não viemos como metade eterna. No livro Muitas Moradas, Edgar Cayce fala sobre isso. Nós temos vários espíritos que foram afinizados conosco em outras
existências e que poderão estar nos aguardando depois desse casamento de provas, expiações, digamos assim. A verdade é que a maioria dos encontros na Terra são reparações, são encontros de reparações. Por isso, a gente pode até adiar o processo, mas não vamos deixar de refazer essa caminhada. Porque, como diz a Joana de Ângeles, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, porque é da lei de Deus, a lei de ação e reação. E, por fim, Kardec fala do nosso compromisso com a sociedade, com o social. Por isso, nesses momentos de dores que nós estamos vivenciando, dessa expiação coletiva, né, que é mundial, que nós possamos elaborar projetos de ajudas sociais, porque, infelizmente, a gente ainda tem fome no nosso mundo, especialmente no nosso país. Então, vamos engrossar essas fileiras da fraternidade, né? Como as casas espíritas todas estão exemplificando. Como diz Padre Antônio Vieira, palavras falam ao vento, mas as obras falam ao coração. Por isso, meus irmãos, acho que eu já cheguei no meu tempo limite aqui. Eu vou finalizar o nosso estudo. Eu vou falar uma poesia que eu escrevi para Allan Kardec, que eu intitulei de 3 de outubro, onde eu digo assim: em que mundo habitas, missionário da verdade? Que estrela recebe o teu brilho, a tua luz? Sinfonias de anjos compõem tua vida, claridade divina que leva Jesus. Nossa casa mental se estende, se expande, num grito de amor em tua direção. Outrora cansados de vidas vazias, filhos da ilusão, irmãos da fantasia, hoje temos paz em nosso coração. Ah, como te buscávamos, amoroso guia, cheio de ansiedade, de dor, de solidão, e vagarosamente, com a tua lógica e carinho, mostraste-nos que o homem nunca está sozinho e que vale a pena estendermos nossas mãos. Receba hoje, Kardec, irmão querido, todos sonhos e vitórias conquistadas, toda mão estendida ao companheiro, toda dor compreendida na jornada. Receba a nossa alma transformada e o pequenino serviço que prestamos, o ideal que hoje embalamos de divulgar-te na nossa caminhada. Muito obrigado, meus irmãos, muita paz para todos, que Jesus abençoe os nossos lares, que a gente fique com bastante coragem, né, para enfrentar essa pandemia ou tantas outras que vierem, que a gente possa vencer o próprio medo, como diz o Epicuro, porque o medo não é um bom parceiro, o medo abaixa a nossa imunidade, que a gente possa desenvolver a nossa fé, consolidar a nossa fé. A fé, como diz os Espíritos, é aquela capaz de dizer, eu sei e não eu creio. Como Vinícius de Moraes falou, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. Eu sei que eu posso amar. Que Jesus nos abençoe a todos e nos dê potencial amoroso para vivenciar até os últimos momentinhos da nossa vida, da nossa existência. Muita paz para todos. Olha, muito legal, hein? Que bom. Gostei muito da música da Maria Bethânia. Ah, pois é. Poxa, Na verdade, eu vou Maria fiquei com vontade de cantar.
Cantar junto? Olha, fiquei com vontade de cantar contigo. Que bom! Muito legal, muito boa. Olha, poesia e música é tudo de bom. É tudo de Vale a bom. pena, Também adoro. não é? Poxa, nós queremos imensamente agradecer por você ter aceitado o convite, né? Obrigada. De estar Eu conosco tenho aqui. Foi um prazer muito a TV grande. Nova Luz, toda segunda-feira, às 9 da noite, eu tenho um programa com o Denis, que chama Problema do Ser, do Destino e da Dor. E também, na sexta-feira, à noite, eu tenho um programa Espiritismo na Arte, também com o Leon Denis, às 21h30. Mas aí já não é pela TV Nova Luz, é pela Rádio Brasil Espírita do Alagoas. Então, estou divulgando porque fazendo essa rede espírita, né? Poxa, legal. Não, mas depois tu manda pelo Zap aí para a gente espalhar aqui nos grupos aqui da Mando região, sim. tá Que é todo bom? um trabalho Tá, voluntário, né, que a muito gente legal. faz e Vamos. que quanto mais a gente sensibilizar, melhor, né? Ué. Nós temos que espalhar o vírus do espiritismo na internet, entendeu? Espalhar esse material maravilhoso que tem e a quantidade de mensagem que tu recebeu, olha, que Ai, a que gente recebeu bom, foi muita mensagem. De vez em quando eu colocava um aí, entendeu? Mas é que muita gente, bom. graças a Deus, muito Feliz. legal, tá? E ficamos imensamente gratos pela sua preleção. E Pois eu não. queria abusar mais um pouquinho, pedir para tu Pois fazer a não, nossa faço prece, sim. para a gente encerrar. E se quiser colocar mais alguma Tá coisinha, bom, fica à vontade também, muito tá bom? obrigada a vocês todos aí da região do Lago, essa região abençoada, o mar lindo, maravilhoso que a gente tem, né? Temos que agradecer muito a Deus esse É clima verdade. maravilhoso e não podemos reclamar de nada, né? Então Muito vamos bom, fazer a nossa com prece, certeza. agradecer a Vamos Jesus, sim. querido Jesus, em seu nome, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, profundamente a oportunidade de estar trabalhando nessa doutrina maravilhosa, levando ao coração das pessoas, compartilhando o pouquinho que nós já conquistamos. Ajuda-nos, Senhor, nesse aprendizado do amor, porque muito mais gostamos de pedir do que de agradecer. Somos os eternos pedintes, uns carentes, onde precisamos demais de alimentar a nossa alma com carinho, com afeto, mas não soubemos dar, Senhor, ao longo da nossa trajetória. Ajuda-nos, Senhor. Abençoe os nossos propósitos. Permita que nós possamos envolver a todos esses irmãos que nos procuram, cheios de ansiedade, de solidão, como eu mesmo te procurei, Senhor. Ajuda-nos a ajudar. E é assim que em teu nome, e em nome de Deus, nós tivemos a honra, a oportunidade de falar de ti para tantos corações. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Quero avisar aos nossos irmãos que o trabalho continua ainda, tá? Na próxima semana, no dia 28, nós vamos ter no Grupo Espírita Nosso Lar, vamos ter aqui mais uma palestra com o nosso irmão Sauler Marcelo. O tema é a visão espírita sobre a família na era atual. Tá? Vai ser no dia 28, na quarta-feira que vem, às 20 horas. Então, gente, vamos... Ele vem de... O Sauler Marcelo, ele é do Lar São Francisco, em Macaé. Tá bom? Então, a gente já está feita aqui
a nossa chamada aqui para o próximo evento aqui, continuando o mês espírita, tá? E queremos agradecer também imensamente aqui a presença da nossa amiga Leila, e agradecer aos internautas, aos nossos amigos que estiveram conosco esse tempo aqui, tá? Muito obrigado, tá? Obrigada a você. Obrigado também, Leila. E nós já vamos encerrar, Deus. então. Muita paz a todos. Que Deus nos Obrigada. abençoe. Muita Obrigada. paz. Fica com Deus. Tchau. Muita paz.